Bom, gente, sejam todos bem-vindos, tá? Nossa live de hoje. Esse aqui é o canal da Bebetur Goiás, tá? A Bebetur é a Associação Brasileira dos Bacharéis em Turismo, tá? E a nossa seccional Goiás. Esse é o canal aqui, nossa Bebetur Goiás. E aí a Bebetur, ela criou esse projeto que são as lives de quinta, né? As lives de quinta é um projeto que a Bebetur criou nesse momento aí de pandemia para trazer um pouco mais de conteúdo aí para os colegas turismólogos, né? Aí o projeto, né, ele já tem, hoje é a quinta edição do projeto, então a gente já teve 4 edições passadas, né? Já tivemos lives maravilhosas, com conteúdo bem bacana. Se você não teve oportunidade de acessar esse conteúdo, de olhar esse conteúdo, a gente tem todas as lives salvas no nosso canal do YouTube, tá? É só entrar lá no YouTube, a Bebetur GO, que você tem acesso às nossas lives passadas, as outras 4. A gente já teve assunto direito no turismo, enfim. A gente já teve vários conteúdos muito bacanas aqui. Então eu indico para vocês acessarem lá, tá? Bebetur GO no YouTube, tá bom? Bom, vou me apresentar aqui para vocês. Bom, sou a Catiele, tá? Catiele Paiva, sou turismóloga, né? Bacharel em turismo. Atualmente trabalho com foco em turismo de natureza, né? Atuo numa startup chamada Retrilhar, tá? Que tem foco em aliar tecnologia com turismo de natureza. Então, quem tiver interesse de procurar, procure depois @retrilhar. Quem se interessa aí por inovação, né? Turismo e tecnologia, entre aí depois, tá? @retrilhar para conhecer, tá? Que é o meu projeto que eu tô participando, que eu sou colaboradora na equipe, tá? Bom, vamos lá. Eu vou colocar a Paula aqui, nossa convidada de hoje. Enquanto a Paula vai entrando, gente, eu vou falar um pouquinho sobre o nosso tema de hoje, tá? Oi, Paula. Oi, Catiele, tudo bom? Oi, gente. Tudo? Paula, só apresentar o nosso tema aqui hoje, tá? O nosso tema hoje é transformação e oportunidades para o profissional de turismo, né? Uhum. Esse é um tema bastante em voga, né? Aí, essas questões da pandemia. E vamos entender um pouquinho, né? O que é transformação, né? Transformação, o dicionário Aurélio nos coloca aí, né? Que é qualquer tipo de alteração que modifica ou dá uma nova forma a algo, né? Mudança. É algo que existe, um empenho e determinação para haver essa mudança, né? Essa transformação. E oportunidade, né? Oportunidade é uma circunstância favorável, né? Para que alguma coisa aconteça. Um tempo que se dispõe, né? Na oportunidade. E quando a transformação ela encontra oportunidade, né? Daí nós temos um cenário muito propício para a evolução, né? Mas será que esse momento, né, de pandemia que a gente está passando pode ser considerado uma oportunidade para se transformar, né, para Uhum. participar dessas mudanças? Então é Uhum. isso que a gente vai discutir hoje, né, aqui na nossa live. A nossa convidada é a Paula Machezam. Vou apresentá-la aqui para vocês. A Paula ela é mestranda pelas universidades, pela University of Southern Denmark, pela University of Ljubljana, acho que é Ljubljana, né, que fala, e a Universidade de Girona, né, então ela está tirando um mestrado com uma tríplice titulação, né, aí Paula arrasa. E Paula também é fundadora do Turismologia. Turismologia é uma plataforma técnica do turismo. É um website com está tendo aí uns 2.500 acessos por mês, um Instagram Uhum. com crescimento orgânico aí de 156%, né, nos últimos 3 meses, né, Paula? Ela é gestora de equipe, palestrante por ocasião e também especialista em intercâmbios e mobilidades acadêmicas, com experiência prática na área de mentorias e envio de alunos ao exterior. E convido todos a entrar na plataforma lá da Paula, a Turismologia, que tem uns conteúdos muito bacanas, conteúdo técnico e de qualidade, com uma visão, né, de quem entende turismo, né, quem estudou turismo, quem pratica turismo também, né, já estou no mercado. Paula, com você.
Ai, Catiele, primeiro, assim, eu queria agradecer muito, muito legal quando eu recebi tua mensagem, assim, mas principalmente depois de conversar contigo, né, e a gente perceber que a gente tem uma visão muito parecida, assim, do turismo, sobre o que está acontecendo, sobre para onde a gente está indo. Olha o Thiago aparecendo aí. Thiago, cara, é o cara do marketing digital. Obrigada pela parceria. Verdade. E o Thiago é sensacional, mas eu queria agradecer vocês todos por estarem aqui. Falei do Thiago, mas para todo mundo que está aqui e dizer que obrigada de novo pela oportunidade. E vamos falar sobre transformação do mercado então, né? Vamos falar sobre... Queria aproveitar e dizer que eu sou uma pessoa muito mais do mercado do que da academia, né? Embora eu esteja na minha terceira formação acadêmica e se considerar que eu quase completei na quarta, então eu respeito muito a academia, venho de uma família da academia, porém eu sou muito mais do mercado. Eu gosto mais das coisas mais práticas, das coisas mais rápidas, e cada um tem uma habilidade com a qual se identifica mais, né? Uma predileção, né? Exatamente, isso aí. Mas enfim, a ideia dessa live é justamente falar dessas transformações e oportunidades para o profissional como foco do mercado, né? Então vamos lá. A primeira coisa que eu diria, né, é que a gente está agora num momento de transição. No momento em que muitas coisas estão mudando. Mas, na verdade, a gente está nesse momento de transição já tem muitos anos, né? A gente tem aí o início da internet no Brasil em 1990, né? E desde então a gente tem muita coisa mudando. Só que o coronavírus, ele veio para acelerar esse processo, para nos fazer enxergar que esse processo está acontecendo. Não necessariamente a gente vai mudar muitas coisas no turismo no Brasil, especificamente falando em turismo, em função do coronavírus. Mas ele está nos mostrando que a gente já está mudando e muitas coisas naturalmente já mudando, né? Por que eu digo isso, né? Porque a gente tem duas variáveis muito importantes que a gente tende a... Bom, uma delas é muito mais óbvia, né? Que é a tecnologia. A tecnologia transforma muitas coisas. Então, transforma não só o modo de consumo, mas quando transforma o modo de consumo é porque já transformou a nossa maneira de viver. Então, o modo como a gente faz as coisas, como a gente consome, é só um reflexo do modo como a gente está vivendo, como a gente está, né, encarando outros aspectos da vida. Mas a gente também tem um outro aspecto que a gente tende a não levar tanto em consideração, que são as gerações. Na verdade, a gente está em uma geração diferente da geração dos nossos pais e dos nossos avós, para quem é mais novo, de repente avós, né? No meu caso, uma geração muito diferente dos meus pais. Eu tenho 29 anos, para vocês se localizarem. E o que muda com tudo isso? Eu vou falar um pouquinho mais dessa questão de gerações, que eu acho que é importante, mas eu vou linkar com o que a gente vai falar depois. Então, olha só, o que muda com tudo isso, né? Aí já entrando no tema da live. Primeira coisa é o diploma. Eu separei em 4 principais tópicos, tem mais que a gente poderia falar, mas para a gente ser muito prático, no Tours vocês sabem, quem acompanha o Tours, vocês sabem que a aplicabilidade é uma das coisas que a gente preserva, né, muito no Turismologia, é como aplicar o conhecimento, como aplicar o que é prático. Então a primeira coisa é o diploma, né? O que muda com tudo isso que a gente está acontecendo e aí com tudo que vem acontecendo dentro de um hotel estoque? Então, assim, tem muitas variáveis que tu precisa entender e que tu precisa conhecer o mercado. Tu só conhece fazendo. Não adianta dizer, eu vou começar sendo gerente. Não vai. E se for, tem 99% de chances de dar errado. Porque tu não sabe o que fazer. A não ser que tu tenha nascido um gênio, ninguém sabe o que fazer. Então, eu acho que a gente precisa começar pequeno e saber que tudo bem começar de baixo. Que tudo bem. Que é aí que a gente vai entender como ir pra cima. Como, quando a gente estiver lá em cima, a gente vai coordenar. Como que funciona a recepção? A gente só sabe quando a gente trabalha, né? E isso é perfeito. Eu acho que o planejamento estratégico é assim. O que eu quero? Eu quero trabalhar, eu quero ser dona de agência de viagens. Um dia eu quero ter minha agência de viagens. Será que eu posso ser dona agora ou será que eu preciso entender como funciona a agência de viagens primeiro? Bom, é fazer o processo inverso. Eu entendo como funciona a agência de viagens. Como que eu vou entender como funciona? Eu vou começar a trabalhar na agência. Bom, mas você não tem experiência, talvez tem que começar como agente. Bom, vou trabalhar como agente. Depois, como é que eu vou subir como agente de viagens? Talvez eu possa começar a ter um contato com alguns outros setores estratégicos. Posso, de repente, pedir uma mobilidade da agência daqui da minha cidade para a agência onde tem a matriz. E aí, na matriz, provavelmente, se tem um escritório. E aí, nesse escritório, tu tem contato com pessoas que trabalham em outras áreas e tu tem mais chance de crescer. Então, eu acho, já estou terminando, eu acho que é importante que a gente entenda fazer esse papel inverso aí no planejamento estratégico. Qual é o meu objetivo? E aí fazer as etapas que tu precisa para chegar lá. E aí, foco e muito trabalho. A professora Giovana falou isso. Muito trabalho. Muito. Não é fácil, porque a vida não é fácil. Nada é fácil, né? Nada.
E o último ponto, gente, para encerrar mesmo, é que eu acho que a gente precisa pensar em novas profissões, que é o que a gente falou antes lá, que eu falei antes nos pontos, e inovação, né? A gente tem algumas profissões aí que são perfeitas para o turismo. Primeira coisa, analista de dados a gente não pode fazer se a gente não for formado em engenharia. Então, quem estiver aí pensando, pode de repente pensar em um segundo diploma, e aí vocês precisam pensar em diploma. Fazer um screening, né? Ou seja, uma busca de empregos que vocês querem, que vocês possam se interessar, o que existe no mercado, e a partir daí entender o que vocês precisam para chegar lá, que é justamente esse planejamento estratégico. O que eu quero e o que eu preciso fazer para chegar lá. Aí os cursos online, os certificados, tudo fica mais claro, tudo fica mais... Por que tu tá fazendo aquilo? Tu tá fazendo um curso online só por fazer? Não, tô fazendo um curso porque eu quero atingir um objetivo. Isso que é importante. Exatamente. Né? Então, só alguns muito práticos, algumas profissões. Copywriter, a gente pode fazer e não precisa ter diploma de marketing. Copywriter é quem produz material publicitário, né? Startups, trabalhar em startup. Tu não precisa ser formado para trabalhar em startup. Tu precisa começar a te sujeitar, de repente, a trabalhar de graça. A Catiele pode falar isso, como ela é rica. Pergunta aí para ela se ela tá rica trabalhando. Inovação, inovação. É isso aí, é isso aí. Só para resumir, então, gente, aplica o que você sabe em qualquer coisa. Não é pouco, aplica agora, já. Cria uma conta no Instagram e começa a falar tudo que tu sabe. Não importa se é pouco, mas fala só do que tu sabe. Olha para o mercado e entende o que está faltando. Entende qual é o gap, o que o mercado precisa que tu pode oferecer ou que tu pode se especializar para oferecer. 3. Sempre faz mais do que te pedem antes do que te pedem. Não importa se tu acha que é pouco. Faz mais, faz além, vai atrás de fazer mais, de gerar valor para a empresa. 4. De carreiras alternativas. Opa, saúde. Pensa em carreiras alternativas, em profissões que tu ainda não pensou. Sai um pouco das tradicionais e pensa em como tu pode gerar valor fazendo coisas diferentes. E eu acho que era isso. Falei muito. Desculpa. Não, ótimo. Eu tô dando uma olhada aqui nas perguntas, Paula. É só fazer um complemento aí na questão que eu falei das soft skills lá, das habilidades comportamentais, né? Porque, assim, é de extrema importância. Até o exemplo que você deu na recepção. Se uma pessoa ali te dá um feedback negativo, né? Um cliente, a pessoa chega ali, né? Super nervosa e você tá na linha de frente. Aí cancelou a reserva, enfim, deu algum problema. Como que você vai lidar com essa situação? Se você não tiver um trabalho de inteligência emocional ali, você não vai conseguir resolver. Gestão de crise, ele também, você não vai conseguir lidar com essa situação. Eu acho que isso é uma questão que é extremamente importante para se trabalhar no turismo, porque turismo é trabalhar com pessoas, né? E você trabalhar com expectativas também, né? Então, a pessoa, quando vai viajar, ela cria toda uma expectativa da viagem e tudo mais. Então, crise é comum no turismo, né? Então, você ter uma gestão de crise, conseguir ter uma inteligência emocional. Eu dei um exemplo muito claro dos guias de turismo, por exemplo, são profissionais do turismo também. Os guias de turismo, muitos não conseguem receber, por exemplo, um feedback negativo. Né? Dar e receber feedback é algo que você tem que aprender a fazer. Não é assim, vou dar minha opinião aqui. Ou então, assim, você tem que saber dar o feedback, também tem que saber receber esse feedback também. Então, lidar com pessoas, né, tem sempre que ter um certo cuidado ali quando se lida com o cliente, né? Então, saber receber esse feedback também, às vezes, sei lá, o cliente não gostou da maneira que ele falou de alguma coisa, e aí já começa a ser agressivo com a pessoa, né? Então, assim, é importante ter muito esse controle aí. E no mercado de trabalho é o que faz a diferença, né? Você vê, às vezes, não é um profissional que, sei lá, né, tem não sei quantas formações, não sei quantos cursos, mas não trabalha suas habilidades comportamentais, né? Então, isso é... Né? Por exemplo, não sabe trabalhar com outros departamentos, assim, só pegando o teu gancho que é excelente, assim. Quando tu trabalha na recepção, por exemplo, aí pegando exatamente o que tu tá dizendo, tu precisa conseguir trabalhar com outros setores, tu precisa conseguir, por exemplo, trabalhar com a governança, trabalhar com o setor de reservas é importantíssimo. Tu muitas vezes vai te deparar com colegas que tu não suporta, ou com colegas que tu não gosta, ou com colegas que tu tem embates, inclusive morais.
E aí tu precisa sim, saber trabalhar com isso. E essas são as soft skills que a Catiele tá falando, ou seja, trabalho em equipe, né? Gestão de equipe, inclusive, quando tu vira supervisora, por exemplo, tu precisa adquirir essas habilidades de inteligência emocional, de quando vem um cliente insatisfeito. Por que que algumas pessoas se destacam? Porque elas sabem lidar melhores com situações do que outras. Então a gente precisa começar a observar, de repente, exatamente isso que a Catiele falou, é perfeito, assim, é a gente saber, mais do que só saber o turismo técnico é saber como usá-lo, né? E aí envolve gestão de pessoas, e aí envolve recursos humanos, gestão financeira, enfim, uma série de outras habilidades que a gente precisa para desenvolver, né? sim, sim. Perfeito, é isso aí. Bom, tô vendo aqui se alguém tem alguma dúvida, alguma questão aqui. Elogios, muito Ah, tá. esclarecedores em todos os pontos pautados, Paula. Ah, que isso. Pablo, Vitor, está falando, a rede de hotéis geralmente formam seus gerentes a partir das experiências em todos os departamentos do hotel. É exatamente isso, né? Se você Isso. pretende ser gerente, como a Paula acabou de falar, você precisa, né, começar de baixo, né? Não vai chegar lá em cima de uma vez. Você precisa conhecer Até como é a pode, né? Mas é recepção. muito difícil. Não é a questão para a maioria, assim. Não é questão para a E maioria você que eu não vejo. vai conseguir segurar a peteca, assim, né? Que eu falei, tipo, O você não vai emocional precisa conseguir estar ali em preparado. algum momento. Assim. E nada melhor com a recepção de hotel para te preparar, né? Oh, sei É, disso. o perfumoso que fala, né? Você faz a sua oportunidade. Exatamente isso. É Você isso. que faz a sua oportunidade. Ninguém vai chegar para você aqui, olha aqui, ó, toma aqui um trabalho legal para Toma aqui o você. trabalho. Não vai, Bater né? na tua porta. Não vai. Também fui estagiária e realmente faz diferença total. Né? A Elemar 13, né, contribuiu aqui. Então, assim, eu vou falar um pouquinho sobre a questão de startup que você colocou até, Paula. É muito engraçado, porque as pessoas acham assim, startup, aí lembra do Nubank, né? Lembra das startups unicórnios aí, né? Que são Da todas, né? Vupter. De pegar Max Milhas, né? Assim, as startups já todas lá em cima, né? Mas eles também começaram, né? Eles também iniciaram ali. E eles encontraram o quê? Um problema, né? Eles encontraram ali uma falta de solução e eles Ah, pensaram de uma forma diferente, pensou fora da caixinha, uhum. né? Então, isso é inovação, né? Você pensar de uma forma diferente, né? Para você conseguir solucionar aquele problema que está proposto ali, né? E é isso que as startups trabalham, né? Essa inovação. Pablo Vitor está fazendo uma pergunta: quais as profissões estão mais próximas do profissional do turismo? Vocês deram exemplos dos profissionais da tecnologia, teriam outro? Tá. Eu começo? Posso? Então tá. Uhum, pode falar. O que eu acho, Pablo, né? Olha só, Pablo, eu acho que a área tecnológica vai ser uma grande área para explorar. E por área tecnológica, eu falo de toda a questão online, não só a questão de software, de programação. Essa é uma grandiosíssima área, tá? De programação, mas a questão do marketing vai ser importantíssima. Quando a gente fala em áreas, né, mais próximas assim do turismo, eu tendo a pensar em qualquer uma. Eu vou dar um exemplo. Quando eu trabalhei em hotel, uma das grandes dificuldades, dos grandes gaps, era encontrar controller, ou seja, controladoria, a pessoa que controla toda a questão financeira, né? Todo o backbone do hotel, toda a espinha dorsal, acho que é assim que é a tradução, do hotel, a cabeça financeira aqui que permite, né, aqui, como é que é? Aqui, ai gente, desculpa. A que permite, a que nega, quando tu quer fazer alguma compra, alguma coisa, essa pessoa que é responsável por toda a questão financeira do hotel, um dos grandes gaps do mercado é que não tem muitos formados em turismo nessa área que entendam, não é nem formado, que entendam de turismo. Era uma das grandes reclamações de toda a rede de hotel em que eu trabalhei, tá? E que tinha mais de 60 hotéis no Brasil inteiro. Então, assim, por quê? Porque quando tu vai controlar a questão financeira do hotel, tu precisa entender de licenças ambientais, licenças de segurança, licenças de incêndio. Tu precisa entender também como fazer parcerias com outras empresas e quanto essas parcerias custam. E aí os controles, normalmente, eles não tinham muita ideia de como funcionava o turismo. E aí não tinham muita ideia de o que eles aceitavam, quanto que valia o produto ou serviço que eles estavam aceitando ou não. E isso é uma deficiência do mercado. Então, a questão financeira, que não tem nada a ver com a área tecnológica, é um dos grandes gaps que a gente tem no turismo. A gente não é bom, e isso a gente precisa admitir, a gente não é bom com finanças. A gente não tem isso nas faculdades. Não é uma das grandes focos. A gente não é bom com finanças. Essa é outra área que tu pode especializar. Tecnologia, marketing, finanças.
carreiras muito diferentes. Aí, por exemplo, ontem eu achei uma muito diferente, que era cuidador de castelo. Vocês já ouviram falar disso? Eu achei muito engraçado. Eles estavam procurando um casal para receber, aqui na França, para receber 4.000 euros por mês, já com acomodação limpo, tá? Sem, depois dos impostos. Já com acomodação paga, um casal que cuide das questões burocráticas para ser gestor de um castelo. Isso é outra das coisas que a gente pode fazer. E a gente não precisa ficar limitado só ao que a gente já conhece, ou seja, esse tipo de coisa é muito diferente. Mas, para responder a tua pergunta, marketing, qualquer área do marketing, editorial, marketing, propaganda, financeiro, e a tecnologia, eu diria que são as 3 principais. Consumidor vai ser sempre importante, mas a gente já tem isso no turismo bastante. E se você vai pegar aí segmentos do turismo, aí você coloca outros profissionais. Por exemplo, na área do turismo de natureza, você tem muitos biólogos, são grandes parceiros, assim. Colaboração. Né? E eles são parceiros no quê? Porque cada vez mais está em voga o turismo de experiência, né? Então, na natureza, você criar o quê? Por exemplo, vai dar as informações. Mas é isso aí, ó, o Thiago falando. Voltamos. Voltei. Voltei. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Ah, beleza. Deu uma travada geral aqui. Você estava falando, Paula? Não, na verdade, eu estava só terminando mesmo para dizer que coisas importantes aí, o Thiago falou muito bem, mas eu acho que os 3 fatores, eu acho que eu já tinha encerrado, mas não sei se travou, que é a questão da tecnologia, a gente precisa aliar os nossos conhecimentos em turismo com alguma questão tecnológica, ou tecnologia, ou marketing, ou financeiro, que é um gap que a gente tem no mercado, que a gente, enquanto turismólogos, tem. Uma fraqueza nossa. Essa era a palavra que eu queria, não é um gap. Uma fraqueza nossa é a questão financeira. E eu acho que a questão tecnológica e a questão de marketing seriam as 2 principais aí importantes. O Thiago citou umas questões importantíssimas. Por exemplo, o comportamento consumidor que a gente falou antes, Catiele, que é, na verdade, a experiência do consumidor, né? Que é o UX, é isso aí. Na verdade, a gente precisa pensar em todo o design do consumidor. Mas assim, eu vou além, né? Por exemplo, criar sites. E não precisa ser sites robustos, sites do WordPress, mas algumas habilidades que a gente consegue, inclusive, aprender sozinhos. A gente precisa ir atrás de aprender mais e adquirir habilidades nesses campos que a gente tem mais interesse e que o mercado está precisando, né? Porque, enfim, acho que era isso. Verdade. Né? Paula, a gente está em nosso minuto final. Perdi o cuidado. Vai lá. Está aí no nosso último minuto. Fazer umas considerações finais aí. Já. Agora, 40 segundos. Pode dar suas considerações finais aí pra gente. Não, só obrigada pelo convite, obrigada, gente. Sigam @_turismologia e eu deixo a bola pra ti, Catiele, que muito obrigada, sensacional. Bom, gente, obrigada, agradecer a todo mundo